Bom dia, graça e paz. Deus abençoe você. Ontem eu comentei que eu iria trazer aqui o meu testemunho e estamos aqui, para falar um pouquinho de ansiedade. E eu quero trazer aqui o meu testemunho para vocês nessa manhã e para você estar ouvindo um pouquinho também aqui da minha história. Pois bem, tudo começou quando minha mãe estava me esperando, grávida de mim. Ainda no ventre dela, eu já estava ali passando por alguns apuros. Minha mãe conheceu uma pessoa, ele era dentista, e ela se apaixonou com essa pessoa. E enquanto ela estava tratando de dente, ela ficou grávida de mim. Era vizinho, e ela era apaixonada, e ela ficou grávida de mim. E no decorrer do tempo, a barriga foi passando o tempo, a barriga foi querendo aparecer e ela começou a apertar a barriga. Porque naquela época, a honra da família era tudo, o nome da família era tudo. Então ali, naquele tempo, se a mulher aparecesse grávida, os pais, eles tocavam para fora, jogavam no meio da rua com a roupa e tudo, e sem piedade, Naquele tempo era um tempo muito difícil. E o meu tio, o irmão dela, ficou no lugar de pai para os irmãos, E ali ela apertou a barriga para a barriga não aparecer, de medo do irmão mais velho, que ficou no lugar de pai, que é o meu tio, que acabou me criando. Então ela apertou muito a barriga e eu não desenvolvi. Quando eu nasci, minha mãe fala que eu cabia numa caixinha de sapato. Eu sou pequena, eu sou miudinha porque eu não desenvolvi na barriga da minha mãe, de tanto ela apertar a barriga para não aparecer, de medo, De medo do irmão mais velho que ficou no lugar de pai. Pois bem, a mãe dela, de medo, porque ela era mãe solteira, de medo dela encher a casa de filho, ela fez ela me levar para o emprego. Então minha mãe carregava eu para o emprego e de um lado ela me carregando e do outro lado uma bolsa, Todo dia minha mãe me levava para o serviço. E ali no serviço, ela era empregada doméstica, ela me punha às vezes no chiqueirinho, e o chiqueirinho ali, ela não tinha tempo de me trocar. Eu ficava ali com a fralda toda molhada e ela não podia parar, porque naquela época empregada era como um escravo, Não podia parar para nada. E o mingau que ela me dava era aqueles mingau de fubá rolão. Aqueles mingau de fubá rolão, a mamadeira de plástico, não sei aí se alguém lembra daquelas mamadeiras, que existia a mamadeira rosa e uma azul. E a mamadeira, o mingau azedava lá dentro. E não tinha como, não tinha jeito dela fazer outro mingau. E aí ela me dava aquele mingau azedo. E ali eu peguei gastroenterística, acho que é esse o nome, coqueluche e também peguei bronquite. Por quê? Ela às vezes me punha para engatinhar ali no quintal e os passarinhos ficavam jogando água na minha cabeça e eu peguei o bronquite. E eu ficava ali engatinhando, os passarinhos jogando água na minha cabeça e eu ficava ali comendo posta de galinha. Então, assim, fiquei muito doente, muito magrinha, sem defesa. E então minha mãe, no desespero dela, vendo eu naquele estado, ela chegou até o meu pai verdadeiro, esse dentista, para pedir ele um dinheiro para comprar um remédio para mim. E quando ela chegou para pedir ele um dinheiro para comprar um remédio, ele falou para ela que filha de puta não tem pai.
Minha mãe voltou para trás, chorando, em desespero, sem saber o que fazer, porque eu estava ali quase morrendo. O bronquite, eu ia tossindo, 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 ficava roxo, engolia a língua. Minha mãe tinha que enfiar o dedo na minha boca para puxar minha língua de volta. E eu ficava roxinha e era como se eu estivesse desmaiando ou morrendo. Minha mãe me viu morta. E nesse desespero que ela foi atrás do meu pai verdadeiro para pedir ele um dinheiro para comprar um remédio. E quando ele disse para ela que filha de puta não tem pai. Ela voltou para trás chorando, desesperada, sem saber como fazer. E ela ligou para o irmão mais velho dela, que ficou no lugar de pai dela. E aí esse meu tio, ele falou com ela: eu vou criar a sua filha, eu vou tomar conta da sua filha, mas eu não quero que você nem olhe para esse crápula desse homem, porque ele não é homem. Uma pessoa que põe um filho no mundo e não assume as consequências, a responsabilidade, não é homem. E minha mãe então foi proibida de ver ele de novo, e meu tio me criou. A minha tia, a esposa dele, me criou e eu cresci ali, conhecendo ele como meu pai, que era o meu tio. E a esposa dele eu cresci conhecendo como fosse minha mãe. Eu tive duas mães, até então tive dois pais, porque eles nunca esconderam sobre meu pai verdadeiro. E até pouco tempo, assim, até certa idade eu frequentava a casa do meu pai verdadeiro. Ia lá, dava bênção, e ele não dizia Deus te abençoa, ele falava abençoe. Eu falava benção, ele abençoe. E até um certo tempo só eu frequentei a casa dele. Nesse período, né, eu fui crescendo, meu tio me criou como filha, eles não tiveram filhos e me criaram como filha, me deram carinho, amor, afeto, me estudou, me casou. Eu cresci ali naquele ambiente ali, com meus pais de criação, minha mãe e minha avó. Eu era muito custosa, toda criança muito custosa, né? Eu dava birra, saía rolando, caía dentro das fossa ainda bem que não estava cheia, mas era muito custosa. Minha avó me dava uns beliscão que torcia e o sangue descia. E assim foi. Apanhava muito porque eu era muito custosa, como eu disse. E teve um dia que eu estava sentada em cima de um tanque e eu era muito pequena e o tanque parece que era imenso. Por causa de eu ser pequena, me parecia o tanque grande demais. E minha mãe, eu comecei a responder minha avó, e minha mãe de criação falou assim: olha, com criança respondona, mal educada, a gente faz assim, ó. E me deu um tapa. E o tapa que ela me deu, eu caí no chão. De tão forte que foi esse tapa, eu caí no chão. E eu fui para o quarto chorar e eu não parava de chorar. E aquele sentimento doía tanto dentro de mim, que parece que doía mais dentro de mim o sentimento do que o tapa que ela me deu. E meu tio, ele foi lá e começou, né, me passando a mão na minha cabeça e dizendo para mim: fica assim não, filha, não chora. Sua mãe te fez isso, mas ela gosta de você. Ela gosta de você, é porque ela tá nervosa, querendo pôr pano quente, mas sempre tinha ali umas varas de marmelo, qualquer coisinha que eu fizesse, eles me davam varada nas pernas, ficavam os vergões nas minhas pernas, o sinal da vara nas minhas pernas, e eu apanhava muito. Eu não sei se é porque eles nunca tiveram filhos, né? Minha mãe de criação nunca teve filho, e não sabia o que é amor de mãe. E eu tive o amor de pais, mas um amor meio estranho. E mesmo assim eu devo muito a eles, porque se não fosse eles, nem aqui eu estava morta, né? E com o tempo,
esse meu tio, ele me deu uma bicicleta Caloi, e eu fiquei muito feliz com essa bicicleta. Só que eu já estava assim meia confusa na minha cabeça. Minha cabeça já estava começando a ficar toda confusa, porque eu não tinha meus pais, eu não fui criada com meus pais, eu não tinha amor de pai, eu não tinha amor de pais como toda criança tem. Eu fui criada ali com os meus tios. Quando eu estava com 5 anos, minha mãe casou de novo com outra pessoa. E ela foi viver a vida dela. E ela tinha todo o direito disso, né? De refazer a vida dela. Ela chegou perto de mim e ela perguntou para mim, conversou comigo, se eu ficaria chateada dela casar e ir embora. Eu falei, não, mamãe, pode casar, pode viver sua vida. Eu tinha 5 aninhos. E ela casou de novo. Então, quando eu tinha assim uns 7 para 8 anos, meu pai de criação, meu tio, me deu essa bicicleta. E eu já estava com a minha cabeça meia confusa, com tantas coisas. Eu comecei já trabalhar aquilo na minha cabeça e pensando, né, por que eu não fui criada com meus pais, por que meu pai não me quis, e aquilo foi crescendo dentro de mim, essas perguntas sem resposta. E quando eu ganhei essa bicicleta, um dia eu estava com a cabeça tão quente que eu desci uma rua disparada, que eu gostava de andar de bicicleta, era disparada. E nesse dia eu desci muito disparada, na intenção de bater num caminhão. E a rua era muito comprida. Eu lembro que eu desci com tudo. Soltei o freio da bicicleta e desci a rua com tudo. E lá embaixo passava um caminhão sempre no mesmo horário. Um caminhão de imobiliária. E eu desci na intenção de bater nesse caminhão. Mas Deus, ele não deixou. Deus, desde o ventre da minha mãe, ele já estava cuidando de mim. Minha mãe, agora que veio na minha mente, agora eu lembrei. Minha mãe tentou pôr sonda, ela não conseguiu, tomou vários remédios, ela não conseguiu me abortar e eu nasci. Deus tinha um propósito na minha vida. E quando eu vi esse caminhão, que eu desci de bicicleta, disparado, o caminhão olhou, o moço que estava dirigindo olhou para cima e viu que eu vinha com tudo. Ele acelerou o caminhão e passou mais rápido e eu passei direto. Por pouco eu não bati de frente nesse caminhão e escapei. Meu pai, meu tio ficou sabendo, alguém contou e ele vendeu minha bicicleta. Foi como tirar um doce. Foi como dar um doce para a criança e tomar de volta da mão dele. Mas ele fez certo, né? Eu estava com a minha cabeça muito confusa, já nessa idade. E o tempo foi passando, e eu já estava começando a ficar meio assim revoltada. Por quê? Tantas perguntas sem resposta. Por que meu pai não me ama? Por que meu pai não me criou? Por que meu pai não me quis? Por que meu pai me rejeitou? Por que meu tio que me criou? E isso foi crescendo dentro de mim. Muita dor na alma. E até que um dia eu estava menina, né? Esquecendo aqui de um detalhe. Eu ia lá na casa desse meu pai de verdadeiro e de vez em quando eu ia lá, dava bênção, voltava. E teve um dia que eu era ainda muito pequena, muito pequenininha, e eu tinha uma pessoa que eles falam que é meu irmão, não sei se me falaram que quando o meu pai verdadeiro foi morar com a mãe desse meu irmão, ele já tinha ele, então eu não sei se é meu irmão.
mas é uma pessoa que eu também não quero comentar aqui. Mas é algo que nessa época me machucou muito. Ele vendia picolé e eu fui até ele, né, pedi ele para um picolé. Era menina, tinha assim, pequenininha, uns 8 anos. E ele virou para mim e falou: não, tem picolé não, menina, sai daqui. Picolé que eu tenho é outro, você quer? Vocês entenderam, né? E eu contei isso para minha mãe. Minha mãe me proibiu de ver ele. Daí ela me proibiu também de ir na casa desse meu pai verdadeiro. E minha vida a partir daí tomou outro rumo, só com a família mesmo da minha mãe. Portanto, eu não conheci muito a minha família do lado de pai. Não fomos criados naquele laço familiar. Não tivemos aquele laço familiar do lado do pai da minha mãe, do pai verdadeiro. E eu cresci e muito já com a cabeça muito cheia, muito revoltada. E até que eu conheci uma pessoa, me casei. E aí casei, fui embora para Belo Horizonte. E quando eu fui embora, me ligaram dizendo que minha mãe de criação tinha morrido. Aí eu cheguei de viagem num dia e no outro dia eu tive que voltar para minha terra natal porque minha mãe de criação tinha falecido, tinha amanhecido morta. Ela era alcoólatra, ela bebeu muito, né, e amanheceu morta. E essa minha mãe, antes de eu casar, ela ficava caída, caía na beira da rua, e eu trancava as portas, janela, eu e meu tio, e ela era alcoólatra e ninguém segurava ela quando ela queria beber. E a gente trancava as janelas, ela pulava a janela, caía lá do outro lado, e ficava com o olho roxo e caía. E se não tivesse uma pinga para ela, ela bebia até álcool. Ela era alcoólatra. E eu passei a ser mãe dela e ela passou a ser minha filha. Ela ficava até semana sem comer e eu tinha que fazer mingau e pôr para boca baixa e ficar cuidando dela. Nessa época eu já tinha ali os meus 17 anos e nessa época tinha assim, eu tinha minha turminha, né? Minha turminha que às vezes chegava para a gente passear, sair. Eu era mocinha e eu falava, não, hoje eu não vou sair, hoje eu não quero. E dava uma desculpa porque eu tinha que cuidar dela. Pôr mingau por boca abaixo, cuidar dela para ela não morrer. E eu ficava ali cuidando da minha mãe. Eu passei a ser mãe dela, da minha mãe de criação. E ela passou a ser minha filha. Muitos e muito tempo, até que eu casei. Até que eu comecei a namorar e casei, e fui embora para a cidade de Belo Horizonte. E eu tive meus filhos, né? O meu primeiro filho, meu segundo, e hoje eu tenho 4 filhos. E quando eu tive meus filhos, eu melhorei muito aquela revolta, aquele porquê sem resposta, porque aquele amor que me faltava de pai, aquele amor que me faltava de pais, né? Foi substituído quando eu tive meus próprios filhos. Então, aquele amor que me faltou quando eu tive minha própria família, Deus, ele reconstituiu aquele amor de volta dentro de mim. E tudo foi apagado, como se fosse um raio, um vento que passou. Eu já não a lembrava mais. Eu só pensava nos meus filhos e eu queria trabalhar para cuidar dos meus filhos, né? Casei, fiquei morando lá em Belo Horizonte durante muitos anos e meus filhos era tudo para mim, porque o amor que me faltou, eu ganhei com os meus filhos. E aí passou, né? Passou aquela fase, aquela revolta, aquelas perguntas sem resposta, tudo passou. E eu fui criar minha família.
E eu falei, Deus me deu uma família, né? E eu vou dar valor nisso e tal. E eu comecei a entender, né? E Deus tirou aquilo tudo de mim, da minha mente. Deus tirou aquela revolta, aqueles pensamentos ruins da minha mente. E eu coloquei todo o meu amor ali na minha família. E fomos crescendo, a família foi crescendo. Eu tive 4 filhos, até que eu mudei, né, de volta para a minha cidade. E hoje eu estou aqui, morando aqui na minha cidade. Naquela época eu ainda não estava na igreja, hoje eu estou na igreja, hoje eu conheço Jesus, hoje os meus caminhos estão direcionados pelo Senhor Jesus, hoje a minha vida está reconstituída. Tive muitas decepções em todas as áreas, né? Mas Deus, Ele apagou tudo dentro de mim. Claro que eu não estou falando tudo aqui, tem muita coisa ainda para falar, estou resumindo, e tem coisa também que nem precisa a gente ficar comentando, né? Porque Deus, Ele conhece. E hoje eu estou aqui no caminho do Senhor, meus filhos estão todos casados, para a honra e glória do Senhor Jesus, cada um deles tem filhos. Hoje eu sou vó de 8 netos e meus filhos estão bem, dentro do possível. Tem a guerra deles, cada um deles tem as suas guerras, suas lutas, seus desertos, mas eu venci esse sentimento que me atormentava, esse sentimento negativo que ficava me atormentando dentro de mim quando eu passei a ser mãe, quando eu criei a minha própria família. Eu não tive uma família que me desse amor, aquela família que cuida dos filhos, pai e mãe, mas eu construí a minha família. E quando eu tive meus filhos, tudo mudou na minha vida, como eu disse. E é isso, hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje eu não tenho meus pais, nem de criação, e nem meus pais verdadeiros, mas perdoei meu pai verdadeiro, perdoei, até porque eu nunca tive nem amor e nem ódio. Aí muitos podem dizer, nossa, mas você não teve amor por ele? Não. Porque quando você não cria laço, você não tem amor, é uma pessoa estranha para você. Então ele para mim sempre foi uma pessoa estranha, porque nós não construímos laço, eu não cresci com ele. Então ele para mim era como se fosse uma pessoa estranha. Mas ele tem uma irmã que eu amo muito de coração até hoje. Eu tenho sempre contato e essa pessoa eu amo muito, né? Que é minha tia. Mas hoje eu estou aqui na minha cidade natal, meus filhos casados, tenho netos e reconstituí a minha vida. Estou nos caminhos do Senhor e Deus se fez novo, tudo novo na minha vida. E eu quero dizer para você, hoje estamos aqui falando sobre ansiedade. Eu passei por muita ansiedade. Quando eu desci aquela rua de bicicleta disparada, eu queria dar um fim na minha vida. Eu queria dar um cabo na minha vida. Mas Deus, Ele não deixou. E desde o ventre da minha mãe, Deus cuidou de mim. Com tudo que minha mãe fez de medo para me abortar, ela não conseguiu. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Porque Deus, Ele tem uma história para cada um de nós. Então, o que eu quero dizer nessa manhã para você, mesmo que você esteja aí com ansiedade, com depressão, querendo pôr um fim na sua vida para tirar essa dor que você está sentindo, para tirar esse sofrimento que você está sentindo, como eu queria, não vale a pena.
Sabe por quê? Porque não é nós mesmos que fazemos a nossa história, é Deus. Deus, Ele escreve a nossa história. Deus, Ele não deixou eu pôr um cabo na minha vida, porque Ele tinha uma história para fazer, eu tinha uma história para contar, eu tinha uma história para estar fazendo, né? Deus tinha uma história para fazer na minha vida. E é isso, Deus quer fazer uma nova história também na sua vida. Então não vale a pena você ficar com pensamentos negativos, não vale a pena você ficar com pensamento aí querendo pôr um cabo na sua vida, porque tudo Deus se faz novo, nada é impossível para Ele. Ele mudou a minha história e Ele pode também mudar a sua. Amém? Porque para Ele não existe nada impossível para Deus. Deus é Deus que muda a história. Eu sempre comento isso, né? Que Deus é Deus que muda a história, Deus é Deus que reconstitui e faz tudo novo, porque Ele fez na minha vida. Ele reconstituiu a minha vida, Ele fez tudo novo e hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Nos caminhos dEle, servindo a Ele, porque eu devo tudo a Ele, porque se hoje eu estou aqui, viva, eu devo primeiramente a Deus, que desde o ventre da minha mãe, Ele cuidou da minha vida, e devo ao meu tio, que me criou e me ajudou. Então Deus, Ele nunca deixa nós desamparados. Pensa nisso, creia que não existe nada impossível. Ainda que os seus olhos não vejam uma saída, Deus está vendo uma saída para você. E Ele vai fazer tudo novo na sua vida se você crer. Amém? Deixo aqui o meu testemunho para a honra e glória do nome de Jesus, a história da minha vida. E que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado no nome do Senhor. E creia nesse Deus poderoso, porque Ele pode mudar a história da sua vida. Amém? Fica com Deus, um beijo aí no seu coração.